Os conhecidos orelhões estão cada vez mais esquecidos. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o uso dos telefones públicos cai em média 40% ao ano. Na capital paulista, nos últimos 5 anos, houve uma redução de 30%. Você ainda usa o telefone público, orelhão? Não uso não, só celular. Com a popularização dos aparelhos celulares, a maioria dos telefones públicos ficaram assim, quase sem uso. Na maioria das vezes, eles são usados apenas quando não há outro jeito. Quando eu não estou com meu telefone, geralmente eu uso o telefone público, né? Aí geralmente não tenho cartão, então tem que ser a cobrar mesmo. Em São Paulo, os chamados orelhões fazem menos de 2 ligações por dia. E o número de aparelhos caiu 30% nos últimos 5 anos. Mas alguns locais ainda resistem. O terminal rodoviário do Tietê, o maior do país, por onde passam 90 mil pessoas por dia, tem os aparelhos mais requisitados. Cada orelhão aqui faz em média 10 ligações por dia. Agora a gente usa bem menos, porque a gente tá com o celular, né? Mas tem hora que a gente precisa, sim, tem hora que ele quebra o galho da gente, sem dúvida. Está cada vez mais difícil encontrar alguém que usa um telefone público, mas não é por isso que eles deixam de ser úteis. Esse aqui na Vila Madalena virou uma espécie de jardim, trazendo um pouco mais de verde aqui para a paisagem do bairro. Só ficou difícil entrar aqui na cabine para fazer uma ligação. Mas nem todos os telefones estão limpos ou mesmo em condição de uso. De acordo com a Anatel, a agência reguladora do setor, 8% dos telefones públicos da cidade estão em manutenção. No Brasil, este índice é ainda maior, 15%. O consumo de álcool tornou-se uma pandemia mundial que vicia, destrói vidas, causa doenças e mata cada vez mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes associadas ao álcool é superior aos casos relacionados à AIDS, à violência e também à tuberculose. A Organização Mundial da Saúde atesta que a cada 10 pessoas que bebem, uma se torna alcoólatra. Uma doença progressiva e de terminação fatal que leva à loucura ou à morte prematura. Entre as causas mais frequentes de óbitos no mundo, o álcool só perde para o câncer e as doenças do coração. A diferença é que o alcoolismo é uma doença que poderia ser evitada e que é adquirida, na maior parte das vezes, de forma espontânea. O alcoolismo tu estás adquirindo e tu estás te danificando, né? Te automutilando por causa disso. E é interessante dizer assim, ó, não é só a pessoa que é atingida. O alcoolismo é aquela coisa assim, atinge todo o ambiente, quer dizer, principalmente o ambiente familiar, né? A gente sabe que desagrega tudo, né? Quer dizer, são as brigas em casa, todo o ambiente familiar que desagrega por causa disso. Em muitas praças e ruas do Brasil, eles estão por todos os lados, em grupos ou separados, compartilhando o vício. Todos têm nome e sobrenome. Diante da vida desregrada que levam, inclusive dormindo ao relento, muitos perderam até a própria identidade e são conhecidos e chamados de mendigos, andarilhos. Esses aqui não querem ajuda nem tratamento. Dizem que optaram por essa vida, cada um com sua história e sempre com uma justificativa para o vício. Eu bebia só quando ia no baile. E agora? E depois que me separei, comecei a beber, assim. A partir de que momento o álcool se torna um problema na vida de uma pessoa? A partir do momento que ele se torna mais importante que as outras coisas que a pessoa tem na vida. Se torna mais importante que a família, que o trabalho, que as amizades. A pessoa passa a viver em função daquele consumo do álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a América Latina é a segunda região do globo terrestre com maior consumo de álcool. O Brasil ocupa a 5ª posição, com consumo médio anual por pessoa de 8,7 litros. Um consumo impróprio e abusivo, que além de causar dependência, pode provocar mais de 200 variedades de doenças. Câncer, cirrose hepática, anemia, lesões no estômago, lesões no pâncreas, tuberculose, pneumonia. São algumas das mais frequentes. A pessoa que bebe e bebe sistematicamente em quantidade, ele está com as defesas constantemente diminuídas. Isso favorece a agressão de qualquer tipo de doença, principalmente doença infecciosa. No caso, na minha
na minha área, na pneumologia, nas doenças respiratórias, a coisa principal, digamos assim, o que o álcool mais prejudica é os pacientes com tuberculose, ou seja, o paciente alcoolista ele é mais suscetível a adquirir o bacilo e ter tuberculose. E são os casos mais graves que se tem. Os números também apontam que em 2012 morreram 3.300.000 pessoas em todo o mundo em consequência do consumo do álcool. O relatório global sobre o álcool e a saúde, 2014, revela que, pela média de habitantes do mundo, cada pessoa com mais de 15 anos bebe em torno de 6,2 litros de álcool puro ao ano. Uma das conclusões do relatório é que alguns países cientes da pandemia do álcool já estão agindo para reduzir o consumo com aumento de impostos, limite de idade para a venda do produto e regulamentação da divulgação. O Brasil é um dos países que segue nessa linha. Dados do Ministério da Saúde indicam que o consumo médio de 9,8 litros ano por pessoa caiu para 8,7 litros nos últimos 10 anos. Por aqui, algumas bebidas alcoólicas têm um imposto maior. A bebida só pode ser vendida para maiores de idade e a divulgação é regulamentada para conter alertas de danos. Mas a publicidade é ostensiva e presente em quase todos os meios de comunicação, com uma mensagem bem diferente da realidade da bebida. Nesse Centro de Apoio Psicossocial contra o Álcool e as Drogas, cada uma dessas pessoas luta para se manter do lado positivo das estatísticas. Luana começou a beber aos 11 anos. Foi rejeitada pela família, morou na rua, usou crack e se prostituiu. Ela está há 10 anos num ciclo de tentativas e recaídas, mas se orgulha do que já conquistou e sabe o que quer. Eu estou me sentindo muito bem sem esse álcool, sem a droga, e quero continuar assim. Eu tenho 8 filhos. Quantos de idade você tem? Eu tenho 32 anos. E não pude aproveitar, não pude ser mãe de verdade, como eu sempre quis ser. Luiz é motorista e diz que muitos anos trabalhou com transporte de pessoas e que dirigir bêbado era normal. Depois que começou a sentir perdas, encontrou ajuda em um grupo de alcoólicos anônimos. Eu também perdi muito de mim mesmo. Joguei, bebi. Não precisei usar outra droga, não foi preciso. O álcool é uma das piores drogas, ela é barata, tu encontra em qualquer esquina. Nara também se declara renovada depois que reconheceu o vício e começou a lutar contra. O difícil foi eu admitir que eu era impotente perante o álcool. Depois eu fiz uma clínica e de lá para cá eu venho buscando minha recuperação para minha doença que não tem cura. É cada dia, cada hora. Quando eu comecei foi de hora em hora, hoje já é de 24 em 24. Para mim foi nascer de novo. Cirurgiões podem em breve ter uma nova ferramenta para tratar pacientes com coágulos no cérebro. Uma agulha robótica vai sugar o acúmulo de sangue sem prejudicar o tecido em volta. A gelatina é uma sobremesa popular, mas para os cientistas da Universidade Vanderbilt também pode ser o elemento ideal para testar um robô altamente sofisticado chamado de Active Cannula. A agulha foi desenvolvida para andar pelo cérebro e remover coágulos de sangue perigosos, deixando o tecido em volta intacto. O engenheiro Robert Webster diz que se inspirou para desenvolver o equipamento quando o pai dele teve um coágulo cerebral. Eu fiquei interessado no problema e ele teve sorte. Por causa disso, ele foi um dos poucos que sobreviveu e não teve danos no cérebro, lembra o engenheiro. Mas, de acordo com o neurocirurgião Kyle Weaver, muitos não têm tanta sorte. Doenças como hipertensão e diabetes, que estão associadas a coágulos sanguíneos, aumentam cada vez mais. O médico explica que, atualmente, 1 em cada 50 pessoas vai desenvolver um coágulo na vida e, entre esses, 40% morre ou tem danos cerebrais. E uma vez que o acúmulo de sangue se forma no cérebro, o Weaver lamenta que pouco pode ser feito.
Muitas vezes o coágulo está em um local muito difícil de tirar. Às vezes, tentar remover o sangue é pior do que deixar como está, diz ele. É aí que entra a agulha robótica. Ela comprime uma série de tubos de metal flexível controlados por um computador. O Webster garante que neurocirurgiões serão capazes de escanear o cérebro de um paciente, enquanto o equipamento vai mapear a rota mais eficiente até o coágulo. Depois, o médico só iria apertar um botão e o robô faria isso. Ele removeria tudo que estiver demarcado e não mexeria em nada fora dessa linha. Webster comenta que a equipe dele está procurando outras ferramentas que podem ser acopladas ao robô para quebrar o coágulo antes que seja feita a sucção. Kyle Weaver entende que o aparelho pode ter um impacto enorme no jeito que neurocirurgiões lidam com tumores cerebrais em lugares difíceis de serem alcançados. Quando os tumores estão muito profundos, é complicado, porque o espaço para operar é muito pequeno, então ficamos limitados e não conseguimos usar ferramentas comuns. Webster diz que ainda faltam muitos testes e um longo processo regulatório antes que as agulhas cheguem aos centros cirúrgicos, mas ele está confiante que um dia elas vão salvar vidas. E em Israel, cientistas estão desenvolvendo o que talvez seja a primeira cápsula de insulina. A novidade vem para substituir as injeções diárias para diabéticos. Se o projeto for bem sucedido nos testes clínicos, a Oramed, que é a empresa responsável pela pesquisa, acredita que o remédio vai transformar a vida de pacientes e reduzir drasticamente o custo do tratamento. Se passar nos estudos clínicos, a pílula pode revolucionar o tratamento de diabetes para pacientes que dependem de injeções para sobreviver. A ideia de produzir insulina em forma de comprimido já existe há algum tempo, mas tornar isso realidade é difícil por causa do efeito destrutivo das enzimas digestivas na medicação. Para fazer a pílula funcionar, a Oramed desenvolveu uma solução criativa. A cápsula é envolta em uma proteção enquanto faz o trajeto do processo digestivo. Quando chega ao intestino delgado, a acidez do órgão corrói a proteção e libera as substâncias do comprimido. Os inibidores de protease e um melhorador de absorção dentro da pílula continuam protegendo a insulina até que ela passe pela membrana do intestino até chegar ao fígado. O órgão ajuda a regular a secreção de insulina na corrente sanguínea, de acordo com a coordenadora da pesquisa, Miriam Kidron. Quando nós damos insulina oralmente, ela passa primeiro no intestino e depois para o fígado, ao contrário da injeção, em que a insulina passa pela circulação primeiro. Essa é a grande diferença, segundo a coordenadora de pesquisa. O diretor de endoscopia do Hospital Hadassah, Harold Jacob, afirma que a cápsula representa uma alternativa segura e simples para muitos diabéticos. Os testes clínicos até agora mostram que é seguro e estamos confiantes de que terá um importante papel terapêutico no tratamento de diabetes, garante o doutor. A empresa precisa terminar os testes antes que a droga possa ser licenciada, mas Yannick Cohen, um dos pacientes, está otimista. Ele toma 4 injeções por dia e acredita que a novidade vai facilitar e muito a sua vida. Para a maioria dos doentes, uma cápsula de insulina não vai eliminar as injeções, mas pode, pelo menos, atrasar o processo em muitos anos, além de reduzir os custos com a saúde e melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. A empresa israelense SoftWheel criou uma tecnologia que permite cadeiras de rodas e bicicletas andarem confortavelmente pelos altos e baixos das ruas. Segundo a companhia, o sistema de suspensão foi desenvolvido para absorver um impacto de obstáculos e poderia ser adaptado para qualquer veículo com rodas. A roda Acrobat tem um sistema de suspensão único, criado para tornar mais fácil a vida de pessoas com deficiência. Os raios da bicicleta são adaptados para que a tecnologia absorva o impacto de meio-fio e de calçadas, permitindo um deslocamento mais suave e com mais opções de trajeto. O especialista no mecanismo, Dror Cohen, usa o Acrobat na própria cadeira de rodas dele.
Eu vou onde eu quero ir e se quiser descer de uma calçada para chegar ao outro lado da rua, eu simplesmente desço e é uma sensação nova. Eu não sinto o impacto de sempre quando estou com essas rodas. O eixo muda automaticamente quando encontra um obstáculo, expandindo ou retraindo os raios que absorvem a maior parte do impacto, diz o presidente da companhia, Daniel Barrow. Esse é um mecanismo que é conectado ao aro. Esse é o eixo. Ele geralmente está no centro da roda, mas quando encontra um obstáculo, o eixo muda e os raios trocam de posição e absorvem toda a energia do empecilho. Depois, com milésimos de segundo, ele volta à posição original. Análises computadorizadas mostram as rodas em ação no que os pesquisadores acreditam ser o melhor design. A empresa também adaptou o sistema de suspensão para criar um produto similar para ciclistas. Ele é chamado de Fluent e o atleta Neil O'Brien ajudou com o processo de teste. Ele diz que fica muito mais fácil enfrentar o trânsito e superar obstáculos. Os sistemas podem ser usados em bicicletas e cadeiras de rodas que já existem. A empresa diz que o Acrobat vai ser vendido este ano, enquanto a produção do Fluent deve começar em 2015. E ainda hoje vamos embarcar em outra viagem da família Goldschmidt pela África do Sul. Preparado? Então, viaje comigo!